As campanhas de conscientização estão em uma paleta de cores. Existem essas cores exatamente para identificar a existência dessas campanhas, por exemplo, Outubro Rosa. E agora estamos vivendo o Junho Lilás. É o mês de conscientização contra a violência dos idosos. Se você fizer uma pesquisa pela internet, você vai ver que existem muitas iniciativas de municípios divulgando essa campanha. Claro que Limeira não fez nenhuma iniciativa nesse sentido. Mas há tanta coisa para a gente falar sobre a violência contra os idosos, mas eu queria me concentrar em algo muito simples, que é a vergonha. Antigamente, a vergonha na cara, né? Uma criança que exibia notas baixas aos pais ficava com vergonha. A menina que mentia para a mãe, dizendo que ia dormir na casa da amiga, enquanto ela ia ficar com o seu namorado, se ela fosse descoberta, ela tinha vergonha na cara. As pessoas hoje parece que não têm vergonha de nada. Elas xingam, brigam no trânsito o tempo inteiro, reclamam nas filas de supermercado. Então, essa impaciência contra os idosos, principalmente, vem dessa intolerância que se acentuou depois da polarização política no nosso país. Então, lembrando, se você puder, e todos podem, seja gentil com uma pessoa idosa, porque ela já teve a sua idade. O Farol de Limeira está no ar. 7 de junho, sexta-feira, abrimos mais uma edição do nosso Farol de Limeira, lembrando que na metade do nosso programa, 10h30, estaremos exibindo o nosso Debate Farol. E por falar em Debate Farol, eu começo o programa de hoje batendo um papo com meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim, que já está na redação da Tribuna de Limeira. O nosso mês é verde, né? O verde do Debate Farol, né, Cláudio? Seja muito bem-vindo, um abraço. Pois é, Beto, o nosso mês é verde mesmo, né? O meu sempre foi, né? O ano todo, mas, de fato, né? O nosso mês é verde devido ao farol, né? E também é o mês lilás, né? A conscientização aí contra o etarismo, né? Contra a questão da violência ao idoso, né? Porque nós estamos numa fase, eu pelo menos estou numa fase que já posso tirar o meu cartão do idoso para pôr no carro e estacionar gratuitamente pela cidade ou alguns empreendimentos privados, né? Que tem a vaguinha de idoso, né? Mas é isso aí, Beto, acho que você lembrou bem. As pessoas que não são idosas, que estão ainda numa fase mais de juventude, adolescência, o início da idade adulta, né? Eles também, com certeza, ficarão idosos, assim como nós já tivemos a idade deles também e já fizemos a nossa parte, né? E continuamos fazendo, né? Eu acho que no caso nosso, a idade ela está muito na cabeça da pessoa, né? Não é apenas a marca que traz a grande idade ou a melhor idade, como se costuma dizer, né? A marca das rugas, a marca no caso, alguns de cabelos brancos, no meu caso, essa barba branca aqui de Papai Noel, né? Então, Beata, é muito interessante, né? E acho que quem tem um idoso em casa, como eu tenho na minha família, o meu pai ainda vivo, com 94 anos de idade, né? Com uma saúde mental muito boa, né? Fisicamente é evidente que ele já tem os sintomas da idade, mas não perdeu a mobilidade, faz os seus passeios pela chácara que ele mora lá em São Pedro, né? Então, Beto, eu acho que é muito importante essa conscientização, né? Independente das cores, né? Que são cores que realmente marcam
cada campanha dessa natureza, né, como Novembro Azul, você citou o Outubro Rosa, né, o Maio Amarelo, que é a questão da violência no trânsito, né? Então, eu acho muito importante. Eu acho que você lembrou uma questão muito importante, que é esse respeito às pessoas na maioridade, né? Na maioridade e melhor idade, né? Eu acho que nós ainda temos muito de experiência para passar e temos muito a aprender, né? Porque apesar do nosso tempo de vida, ainda nós estamos, vamos dizer assim, aprendendo, né? Nós nunca deixamos de aprender. Quem acha que já aprendeu tudo, infelizmente, não sabe o que é de fato o aprendizado na vida e o aprendizado também da experiência, né? O Cláudio, eu estava vendo um recorte esses dias do Ariano Suassuna. Ele deu um depoimento sobre a mãe dele, né? Foi muito interessante, porque ele disse que a mãe ficou viúva aos 32 anos, se não me engano, e ela teve 9 filhos. Mesmo com essa idade, ela ficou viúva com 9 filhos, também, se não me engano. E ele contou algo em particular, que ele já tinha 2 filhos, já era casado, tinha 2 filhos, e a mãe costumava repreender os seus filhos, mas não verbalmente, mas enviando cartinhas. Então, eu estou colocando esse particular, porque uma vez ela teria mandado para ele alguns abacates, porque ele gostava muito de abacate, e junto da cesta de abacates estava lá a cartinha. E aí, quando ele foi pedir bênção para a mãe, ele falou: olha, o abacate veio muito caro dessa vez. Então, se referindo a uma bronca que ele tomou, mesmo no alto da idade da sua mãe. Isso prova, voltando àquilo que eu estava dizendo, a ter vergonha, né, Cláudio? Um filho que fizesse algo errado, né, ou que cometesse um deslize, tinha vergonha se o pai descobrisse, né? E hoje eu percebo que as pessoas estão com esse sentimento de liberdade total. Parece que ninguém mais sente vergonha, né, Cláudio? Olha, eu diria que está mais para libertinagem mesmo, né, Beto? As pessoas não sentem mais aquilo que nós aprendemos a sentir, né? Inclusive, aprendemos a sentir muitas vezes fisicamente, né? Porque você sabe que a cinta, o chinelo comia pesado, né? Quando a gente fazia alguma traquinagem na nossa infância, né? Então, eu acho que as crianças, os adolescentes, mesmo pessoas em idade já a partir de 20 anos, 30 anos, já não tem mais esse discernimento, né, do que é se sentir constrangido por fazer alguma coisa errada. Não há constrangimento mais, né? As pessoas fazem coisas que não deveriam fazer, né? E não se constrangem, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, né? Quando na realidade não é, né? Porque o desrespeito a gente sabe que não é uma coisa normal, é uma anormalidade e é uma coisa muito ruim, né? Ela tem um indicativo muito ruim em relação à própria existência do ser humano, né? O desrespeito indica que você está perdendo o controle sobre sua própria intolerância. Exatamente, exatamente. Você falou da cinta, engraçado. Eu não me lembro se eu cheguei a apanhar de cinto, mas eu me lembro da minha mãe com o cinto na mão, viu, Cláudio? Isso eu me lembro claramente, viu? Claramente ameaçando dar umas cintadas em mim, no meu irmão, na minha irmã não, mas o Guê também. O Guê tá terrível quando era mais novo também, mas era isso aí, Bom, você estava falando do seu pai, eu tenho certeza que se você, por exemplo, se você se filiar ao PL, ele vai falar: Cláudio, o que aconteceu com você? Você vai ficar envergonhado, não vai, mesmo do alto da idade do seu pai. Olha, e ainda às vezes eu sou obrigado a levar puxões de orelha, sabe? Exato. Quando eu estou lá em São Pedro, conversando com meu irmão na varanda lá da cozinha, né? Que ele percebe que a gente está tomando umas cervejinhas extras. Meu Deus do céu, ele vira uma fera. É difícil. Eu falei para ele, olha, eu estou com quase 66 anos.
Ele falou, mas eu ainda sou seu pai. Olha lá, exatamente, exatamente, que bacana, que belo depoimento. É isso aí. O Cláudio, rapidamente, daqui a pouco nós temos debate farol, mas eu queria só um olhar, eu não posso deixar de perguntar sobre política, se bem que falaremos sobre política no nosso debate, mas o Arthur Lira, que estava aparentemente enfraquecido, agora ele virou um chantageador, né? Para colocar o nome do seu sucessor já agora em agosto. Essa medida de ressuscitar um projeto feito pelo PT, mas que agora pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, que reviravolta, hein, Cláudio? O Arthur Lira realmente é o maior chantagista político que o Brasil tem hoje, né? Nós tínhamos o Eduardo Cunha, né? Eu acho que ele é um discípulo do Eduardo Cunha, né? Embora ele precise do apoio do presidente Lula para realmente emplacar o seu sucessor, né? E acho que aí vai ser troca de chantagem, viu, Beto? De um lado e de outro, eu acho que vai ser uma troca de chantagemzinha ali para que as coisas se acertem. Mas ele realmente se tornou um grande... ele se tornou o chantageador geral da República, né? Foi um golpe assim, porque pôs o regime de urgência, mas ele pode retirar, né, a hora que ele quiser. Mas se não vier o que ele quer, ele vai manter a urgência, aí passa o projeto. E é uma emenda, né, Cláudio? Eu acho que ele vai segurar isso daí para fazer a chantagem dele, como você disse, né? Ele vai ficar com ele no gatilho, né? Se precisar, ele dispara. Se não precisar, ele recolhe, né? É assim que ele faz. O Eduardo Cunha também fazia a mesma coisa, né? Tanto que ele puxou o gatilho contra a Dilma, né? Na questão do impeachment. Mas eu acredito que o Arthur Lira não vai fazer isso, né? Porque ele sabe que há uma necessidade de uma participação do governo federal, né? Da força do governo federal em tudo isso, né? Para que ele não se enfraqueça de fato, né? E ele estava muito irritado com aquela questão da taxa das blusinhas, que o Senado tinha modificado, tinha tirado da votação, né? E ele falou que se voltasse para a Câmara, não votaria mais. Não votaria mais. Então, o Senado achou um jeito de fazer passar a famosa taxa, né? A taxação de compras até $50 feitas nos sites no exterior pelos brasileiros. Beto. Tá certo. Cláudio, daqui a pouquinho, então, começa o nosso debate farol e até segunda-feira. Um grande abraço. Até segunda-feira, um grande abraço, uma ótima sexta-feira a todo e um melhor fim de semana ainda, né? É isso aí. Valeu, um abraço. Faço contato agora com José Antônio Encinas, que já está conosco. José, nós estamos falando, eu não sei por que eu aceitei quando eu recebi o projeto cenográfico do nosso debate farol verde, viu? Mas em todo caso, você sabe que eu sou um corintiano, não digo dividido, mas um corintiano com laços afetivos com o Verdão. Seja muito bem-vindo, Zé, um abraço. Um abraço para você também, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. Eu sei disso, Beto, da sua passagem, né, pelo juvenil do Palmeiras. Então não tem como, né, Beto? Sempre fica aquela lembrança, né, daquela época. É verdade. Que foi, assim, a época da nossa juventude, né, Beto? Da nossa adolescência. Então, realmente, é uma coisa que a gente guarda com muito carinho, né? Os craques, os grandes craques do passado, né? Mas você vai... Não dá para comparar, né, o futebol do passado com o futebol de hoje, né? E, principalmente em termos de velocidade, né, Encinas? Ah, sim, Beto. Quanto a isso, não tem como comparar, né? O futebol na década aí de 70, né, Beto? Principalmente quando foi período em que você esteve lá no Palmeiras, era um futebol mais romântico, né, Beto? Um futebol mais de habilidade. Os jogadores que tinham o talento, né, o dom ali de jogar futebol, eles exerciam esse papel em campo e encantavam os torcedores, né? Mas com o passar do tempo, né, Beto, foram priorizando aí
os exercícios físicos, né? E o condicionamento físico, principalmente, e aí, né, grandes jogadores aí com mais preparo físico do que técnica, né, Beto, acabaram se sobressaindo, né, e perante aqueles que tinham apenas a categoria ali, o dom de jogar futebol. Então, hoje, se o jogador, né, que for bom de bola, tiver talento, se ele também não tiver um ótimo preparo físico e fazer outras funções no campo, principalmente aquelas que exigem aí a marcação do adversário, Beto, dificilmente ele consegue um espaço dentro da equipe. Os treinadores, eles sempre priorizam aqueles jogadores que fazem essas duas funções, né, Beto? Então, com isso, muitos bons jogadores acabam ficando no banco de reservas. Tá certo. Zé, rapidamente, esses dias eu vi uma época que não tem futebol, que não tem jogo, os caras têm que inventar tudo, né? Em programa de esportes, eu fazia muito isso também, até tocar música, né, J. Neto? Até tocar música no programa de esportes. Mas fizeram a seguinte pergunta: quem é melhor? Seco? Seco não, né? Tem que explicar. Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Zé, deixa essa batata quente na sua mão. Olha, Beto, né, os três têm habilidade, os três são grandes jogadores, mas eu acho, Beto, assim, que cada um também tem a sua ali, a sua característica, né, Beto? O Ronaldo Fenômeno, realmente, para mim, foi assim aquele jogador goleador, aquele jogador que dificilmente perdia uma chance quando estava dentro da área, né, Beto? Um craque mesmo. Ele só não foi melhor do que ele pôde, né, devido às contusões, né, Beto? O Ronaldinho Gaúcho era um mago, né? Um mágico ali dentro de campo, fazia coisas assim absurdas. Só que para ele, Beto, faltou aquela gana, né? Aquela vontade, aquela coisa extra ali de se dedicar. Tanto é que a carreira do Ronaldinho Gaúcho acabou muito mais cedo do que deveria, né, Beto? Então ele teve o dom, tinha tudo para ser o melhor dos três. No entanto, ele não se empenhou para isso, né? Não gostava muito de treinar. Já o Neymar, Beto, ele também é um grande jogador, todos nós sabemos, só que também para ele o extracampo, né, Beto, sempre foi muito tumultuado. Eu acho que ele se considera mais uma celebridade do que um jogador de futebol, né? Então, entre esses três, Beto, eu escolheria pelo profissionalismo, pela dedicação, o Ronaldo Fenômeno, Beto. Eu acho que ele, apesar de não ter a categoria do Ronaldinho Gaúcho, ele era um craque também, fazia muitos gols e era muito mais dedicado do que os outros dois, Beto. Você fez uma análise perfeita, perfeita. Não tem como discordar de nada do que você falou. Bom, daqui a pouquinho nós teremos aqui o boletim do nosso César Roberto, a Inter volta a campo. A Inter que está em terceiro, né, Zé, na classificação geral, é isso? Não, no grupo dela, Beto, que é o grupo 7, ela está em primeiro lugar, né? Sim. Ela, sim. Em 6 jogos, ganhou 5 e empatou 1. E nesse final de semana agora vai enfrentar o Maringá, fora de casa. Maringá, que é o adversário, assim, na teoria, pelos pontos conquistados, Beto, o time que está perseguindo a Inter, né? Que tem aí também uma boa condição técnica. Mas mesmo que a Inter perca esse jogo, se não for por uma goleada, Beto, ela vai se manter em primeiro lugar aí, com o mesmo número de pontos do Maringá, né? Mas a gente tem aí a esperança de que no mínimo um empate a Inter consiga lá, e depois, Beto, na quarta-feira, já dessa semana seguinte, a Inter recebe o Maringá aqui, aí troca o turno, né? Muda o turno, já vamos para o segundo turno, e a Inter recebe o Maringá. Então tem esses mandos invertidos, né? Toda aquela sequência do primeiro turno agora começa de trás para frente, né? Então a Inter joga em Maringá no fim de semana e depois recebe o Maringá na quarta-feira, Beto. Perfeito. Você sabe que Maringá é tão grande, mas tão grande, tem um anel viário para você contornar a cidade no sentido Foz do Iguaçu, né? Ou seja, sul do Paraná, né? Mais a oeste do Paraná. Mas é tão grande, Zé, que uma vez... esse anel viário seguramente deve ter a distância daqui para Iracema, né, para você ter ideia, é gigantesco. Mas uma vez eu me perdi e eu acabei entrando em Maringá. Aliás, eu me perdi não. Eu estava com o Daí Foster e ele estava precisando urgentemente de um remédio. Então nós tivemos que procurar uma farmácia.
Entrei em Maringá. Zé, entrar até que não foi difícil, mas para sair, e naquele tempo não era tão fácil assim, esse negócio de Google Maps, né, Waze, essas coisas não tinha. Para sair de lá, não tinha, é verdade. Deu um desfalque de 1 hora na nossa viagem, viu? 1 hora. Mas acontece. Faz parte, acontece. Zé, o destaque para a gente fechar, aconteceu alguma coisa aqui? Para fechar, Beto, é o seguinte, né? A ponte do esqueleto, Beto, que teve toda aquela polêmica, né? Você vai se recordar daquela ciclista, né, de 39 anos que morreu no dia 28 de abril, Beto. Ela acabou caindo da ponte do esqueleto, né? Deixou o marido, o filho, ou seja, causou muita comoção daquela época e as pessoas cobravam aí a prefeitura o fechamento daquele acesso à ponte, né, Beto? Aí demorou aí algumas semanas, mais de mês, e na semana passada, Beto, cerca de uns 10 dias atrás, a prefeitura foi lá com uma retroescavadeira, fez uma cratera lá de 10 metros de profundidade, né, para evitar que qualquer pessoa entrasse ali. Aí o que aconteceu, Beto? Muitas pessoas aí nas redes sociais começaram a protestar, dizendo que ali é um local para eles praticarem esportes, um local para eles fazerem fotos, ou seja, cobrando da prefeitura a abertura dessa passagem, né, para a ponte do esqueleto. E aí, Beto, se você analisar, eu acredito, Beto, se a gente fizesse uma enquete, eu acredito que uns 80% da população seria contra a abertura desse local, né, Beto? Devido ao perigo. No entanto, a prefeitura fez valer a vontade dessas pessoas que queriam abertura e ontem foi até o local, colocou uma placa lá alertando sobre o perigo, né? No entanto, tapou aquele buraco e agora liberou geral, Beto. Se mais alguém quiser ir para lá, vai poder. E se acontecerem novos acidentes, não foi por falta de aviso, né, Beto? Por falta aí de críticas e mais a prefeitura acabou aí favorecendo a minoria em relação à maioria, Beto. Tá certo. Prudência, né? Cuidado, claro. Ensinas, daqui a pouco tem debate farol aqui, lhe desejo um ótimo final de semana, beba com moderação, coma com moderação e um abraço para você, a todos aí, para sua esposa, para sua filha e segunda-feira estaremos de volta. Grande abraço, Beto. Um ótimo final de semana aí e um feliz aniversário amanhã, Beto. Valeu. Deixar aqui já antecipado aí um feliz aniversário, né? Você que nasceu no dia 8 de junho, né, Beto? É bem próximo aí das datas das festas juninas, né, Beto? Então, um grande abraço, desejo para você muita saúde, né, Beto? Hoje a gente precisa muito mais de saúde, né, de vontade, de ânimo para viver, né, Beto? E eu desejo tudo isso para você, viu? Muito obrigado, amigo. Um grande abraço. Até lá. Valeu. Até mais. José Antônio Encinas. Para lá em festa junina, começa nesta sexta-feira, festa junina, né, os festejos juninos, né, melhor dizendo, que seguem até a semana que vem da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Então, missa e depois a quermesse a partir das 7 da noite, 6h30, 7 horas e tal. É uma quermesse muito bacana. Agora o comentário esportivo do nosso companheiro César Roberto e na sequência acompanhe o nosso debate farol. Eu volto na segunda-feira às 10. Até lá. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, a Inter está treinando exatamente neste momento lá em seu CT, próximo ao Horto Florestal, visando o jogo do próximo domingo às 6h30 da noite contra o Maringá, na última rodada deste primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série D. O Leão que treina agora, repito, e viaja logo mais à tarde para o interior do Paraná. A Inter que lidera o grupo A7, né, com 16 pontos ganhos, em 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, vai enfrentar o Maringá, que é o segundo colocado neste grupo com 13 pontos. O time do Paraná em 6 jogos até o momento obteve 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então a Inter voltando de Maringá no próximo domingo com uma vitória, Beto, certamente vai consolidar a sua classificação já com muita antecedência para a próxima fase dessa competição. A Inter que voltará a jogar em Limeira na quarta-feira da próxima semana, aqui no Major Levi,
contra esse mesmo Maringá, já pelo retorno do campeonato da Série D. Além de Inter e Maringá, ou Maringá e Inter, domingo lá no Paraná, nós teremos amanhã o Santo André enfrentando o Pouso Alegre às 3 da tarde em Santo André, o Patrocinense recebendo o São José amanhã às 4 da tarde lá em Minas Gerais, e amanhã também às 18 horas no Canindé, Água Santa e Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Série B do Brasileiro, Beto, hoje 2 jogos. 19 horas, Curitiba e Ituano na capital paranaense, e o Novo Horizontino vai receber o Santos na noite desta sexta-feira, 9 da noite, lá na cidade de Novo Horizonte. Amanhã, Guarani e Operário em Campinas. Ai, 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 Júnior Rocha, hein? Se o Guarani não ganhar do Operário de Ponta Grossa amanhã, certamente Júnior Rocha, ex-técnico da Inter, será um dos técnicos desempregados. Amanhã também Amazonas e Brusque. No domingo, Avaí e Chapecoense. Domingo, América Mineiro e Ponte Preta. Na segunda-feira, Vila Nova e Ceará. Na segunda também, Sport Recife e Paysandu. Na terça-feira, Mirassol e Goiás. Esta é mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos amanhã um amistoso do Brasil contra o México, né, Beto? É mais um preparativo da seleção brasileira visando a Copa América nos Estados Unidos. A Copa América que terá no grupo A, Argentina, Canadá, Chile e Peru. No grupo B, o Equador, Jamaica, México e Venezuela. No grupo C, Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai. E no grupo D, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai. O Brasil vai estrear na competição no próximo dia 24, 10 da noite, contra Costa Rica. Por esse mesmo grupo, no mesmo dia, nós teremos Colômbia e Paraguai. Para encerrar, Beto, uma informação que está pegando todo mundo no Corinthians de surpresa é que o goleiro Carlos Miguel aceitou uma proposta ontem no futebol inglês e pode deixar o Corinthians a qualquer momento. Portanto, o Corinthians, que tinha aí, né, até pouco tempo, 2 bons goleiros, o Cássio e o Carlos Miguel, de uma hora para outra poderá ficar sem nenhum deles. O Cássio já foi para o Cruzeiro e o Carlos Miguel, portanto, a qualquer momento pode anunciar a sua saída do Alvinegro de Parque São Jorge. São as coisas do futebol. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço. Uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom fim de semana. Lembrando que eu falo sempre em nome de Vitória Contabilidade. Contabilidade em geral, escritas fiscais e imposto de renda, eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço e até a próxima segunda. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Debate Farol. Política, economia, até religião teremos hoje no nosso programa aqui no Debate Farol. Mais uma vez, muito obrigado pela sintonia no nosso programa. Ao meu lado, o médico Dr. Renan Félix, que é analista político também. Dr. Renan, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Beto. É um prazer, como sempre, estar aqui, né, para sempre, aquele caloroso e intenso debate. E hoje falaremos de assuntos relevantes e interessantes, hein? Que fogem até um pouquinho... Fogem não, né, Beto? Eu acho que engloba a política, o dia a dia, o cotidiano e assuntos muito sérios para as pessoas, para nós, para mim, para você e para todo mundo que tem suas crenças, né? Temas atuais, é isso é sempre bom. Vamos até a redação da Tribuna de Limeira. Convoco agora Antônio Cláudio Bontorim, jornalista, meu companheiro de bancada aqui também. Muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Beto. Bom dia, doutor Renan. Bom dia a todos que estão agora nos acompanhando o Debate Farol aqui pelo Farol de Limeira, nesta sexta-feira, né? E vamos para mais um debate aí, trazendo assuntos interessantes. Da minha parte, vou propor um debate realmente
um pouco diferente, né? Mas que nos atinge também, né? E vamos em frente, vamos tocar aí nosso bonde desta sexta-feira com mais esse debate farol. Muito bem, então vamos às telas de observação no começo aqui do nosso programa, do nosso debate. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. Esse é o nosso Debate Farol em sua segunda temporada. Em compensação, este programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. E rapidamente, vamos ao nosso primeiro tema. Como sempre, 3 observações, uma minha, outra do Dr. Renan e outra do Cláudio, para a gente discutir aqui. O tema agora é intolerância religiosa, é o tema do Dr. Renan. Vamos lá. Beto, esse tema me surgiu na última semana, em conversa com uma queridíssima paciente que me procurou para desabafar sobre um episódio que aconteceu há um tempo atrás, da vivência pessoal dela, né? Ela frequentava uma certa igreja, né? E resolveu migrar, conhecer outras crenças e tudo mais. E ela me disse, Beto, você não acredita, que foi, digamos, sofreu represálias dentro da própria empresa. Nossa. Dentro da própria empresa, dentro da própria família. E ela me contou o quanto isso impactou negativamente na vida dela, né? E aí eu comecei a pensar sobre o tema e a gente vê a intolerância de forma geral é um mal que acho que acomete não só a religião, mas a política nacional, municipal e global, né? Tá aí o conflito entre Israel e o Hamas, né? Puramente intolerância religiosa, crenças que cada um escolhe a sua, são particulares de cada indivíduo. Eu tenho que aceitar o outro como ele é, né? No que ele acredita, como certo, como errado, para que ele respeite a mim também. E é difícil hoje em dia a gente viver num mundo onde um quer impor sobre o outro o que ele acha correto e a sua crença. Veja bem, se você é cristão e eu sou cristão, tudo bem. Se você é cristão e eu umbandista, você não vai sentar ao meu lado para fazer um debate por conta da minha crença? Isso é um absurdo, é um traje, né? E a gente tem visto isso, vem vivido isso nos últimos meses, nos últimos anos, em decorrência bem mais evidente, né? Depois que estourou a guerra de Israel contra o Hamas, que trata-se disso, né? De intolerância religiosa. Eu acho que é um tema super atual, super pertinente e que acompanha a gente no nosso dia a dia e vem crescendo, né? Ainda mais com o advento da internet, da tecnologia, da influência, do Instagram, TikTok, né? Então alguém posta algum conteúdo de cunho religioso, o outro já critica, mas não pode pôr, o Estado é laico, mas veja bem, a minha crença é minha, eu posso defendê-la o quanto quiser, sem atacar a sua. Né? Eu acho que tem que seguir sempre por esse caminho, né? Hoje a gente tem um conflito bem grande no Brasil, né? Quando se fala aqui em Limeira mesmo, a Via Sacra, tem gente que critica, tem gente que diz que não, que é um absurdo, que não pode ter um santinho dentro da prefeitura, não pode na Câmara, não pode ter dentro da empresa um amuleto, né, da crença do proprietário e tal. Eu acho que isso é respeitar a crença de cada um, né? Sem impor a sua. Mas é um tema bem pertinente, bem atual. O que você acha desse tema aí? Isso aí dá um programa inteiro, Eu gosto muito desse assunto porque eu li, não muito recentemente, eu sou um curioso sobre religiões. Eu li o Livro das Religiões, né, falando sobre quase todas as religiões que os seres humanos professam. E existem pontos muito interessantes em comum, né? Talvez o principal deles é que todas as religiões procuram a paz, né? A paz interior, a paz dos seus membros e tal, né? Ocorre que a Bíblia parece que foi escrita, estima-se, né, há mais de 5.000 anos. E até hoje existem várias interpretações das passagens bíblicas. Como também várias religiões, elas professam apenas o Antigo Testamento. Exato. Né, o Novo Testamento. E aí, o próprio islamismo, você sabe que uma vez eu li um livro sobre o islamismo, interessantíssimo. O fundamento do islamismo é fantástico, é amor puro. Agora, existem aqueles trechos em que as pessoas dão a interpretação própria, e aí deturpam o que seria paz
em guerra, em confrontos bélicos, né? Então, isso é muito interessante. E antes da sua observação, Cláudio, uma última aqui também. A religião também não somente é usada para orientar, né, o seu fiel, o seu seguidor, e existem também aqueles que não têm religião e possuem estudos bíblicos. Eu conheço um sujeito extraordinário, mas depois ele abandonou o catolicismo e hoje ele é um estudioso bíblico. Bacana. Legal, bacana, legal. interessante. Em compensação, se você conversar com ele, der uma vírgula, um espaço, ele vai criticar outras religiões, mesmo não tendo mais a sua. Ele é um estudioso, ele não tem religião. Então, isso me parece importante porque claramente existe uma deturpação. A pessoa que interpreta a Bíblia e passa a sua interpretação, no caso, claro, da Bíblia, né? Tem o Alcorão, tem a Torá, etc. Mas, no caso da Bíblia, as interpretações são absolutamente difusas, né? Completamente difusas. E onde a gente chega à conclusão, Cláudio, agora coloco você na fita, que todos têm razão e, ao mesmo tempo, ninguém tem razão nessa história, né? Porque não é uma definição exata. A religião não é um estudo de exatidão, é de sublimação até. Queria ouvi-lo, Cláudio. Estudo de fé. Na realidade, é um tema apaixonante, é um tema que daria aqui 2, 3 programas, né, para a gente discutir, né? A religião, na realidade, é uma filosofia, né? E como toda filosofia, ela é dependente das mais variadas interpretações possíveis e imagináveis, né? Então, a gente que gosta de debater sobre isso, eu sou um católico não praticante mais, né? Já fui muito praticante. Aos 11 anos eu estava com as malas prontas e na porta do seminário quando desisti de ser padre, né? Então, é tudo uma questão de você interpretar. Eu acredito que a fé é uma coisa que todos têm. E a fé não está ligada diretamente a uma religião. A fé é muito pessoal. A religião é mais grupal, né? Mais do grupo, é mais interpretativa. Então, como você disse, Beto, e o tema do Dr. Renan realmente é apaixonante, né? Como você disse, depende muito das interpretações, né? Eu comecei a ler o Corão, que é um livro espetacular de leitura também, né? Mas parei após a entrevista que eu fiz com um islâmico que esteve visitando Limeira, né? Ele tem uma mesquita em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e aí ele estava me contando sobre a tradução do Corão, né? Você precisa ler o Corão que tenha a tradução autenticada, ou seja, o Corão tem que ter uma coluna com a sua linguagem tradicional, né? Com a linguagem dos islâmicos, e do lado a tradução para o português. Como esse livro não tinha tradução, não tinha a coluna apenas a tradução, eu parei porque ele falou, olha, não leia, pare, você precisa de um Corão com a tradução de fato autenticada. Também a Bíblia, Beto, nós temos aí o Novo Testamento, nós temos o Antigo Testamento, né, que é mais seguido pelos evangélicos pentecostais, né, que muito das religiões ligadas a esse tema não aceitam o Novo Testamento, né? E depende muito das interpretações. O próprio Torá, né, que é a Bíblia do judaísmo, ela é baseada no Antigo Testamento, né?
Então, quando as pessoas falam de judaísmo e cristianismo ou de cultura judaico-cristã, não existe essa cultura judaico-cristã, porque o judaísmo é uma coisa e o cristianismo é uma coisa totalmente oposta, né? E tudo que a gente vê hoje é fruto dessa questão da intolerância religiosa. O Dr. Renan colocou muito bem quando ele disse a questão de Gaza, por exemplo, entre Israel e Palestina. É uma briga religiosa, é um conflito do fundamentalismo religioso, daquele fundamentalismo mais extremista que você pode ter dentro do islamismo, né? Que o Corão ele não é fundamentalista, né? Ele é apenas um livro que determina como deve seguir os islâmicos, né? Mas eles pegam as interpretações que trazem justamente essa questão mais aguda, né? Mais pesada, né? Como acontece com o Antigo Testamento. E a Torá também traz essa questão do Antigo Testamento como uma forma extrema. Então, não deixa de ser uma disputa religiosa mesmo, uma religião confrontando a outra, o que mostra a intolerância religiosa que nós vivemos hoje em todos os lugares do mundo, né? Aqui no Brasil, em todos, nós temos aí ataques às religiões de matriz africana, por exemplo, que são absurdas, né? Que são violentas. Nós temos aí ataques aos evangélicos, aos católicos, nós temos aí ataques a todas as religiões. E nós temos que entender que quando a gente fala que o Brasil é um país laico, eu entendo que repartições públicas não deveriam ter imagens e nem símbolos religiosos. Empresa é uma coisa privada e cada um tem a sua e cada um tem a sua religião, não tem nada a ver. Mas o público realmente, eu acho que não deveria ter imagens e nem símbolos religiosos, sejam eles de quais espécies forem. Para se pensar. E a gente pode trocar também intolerância por preconceito, né, doutor? Com certeza. Você é de uma religião, você não pode ter preconceito quando alguém que siga a outra, né? Exatamente. Eu vou até um pouquinho além do que o Cláudio disse. Eu acho que ou não tem, ou tem todos. Porque a gente imagina só assim, ó, vamos ter só uma cruz. Não, ué. A gente pode ter vários símbolos, né? Claro. Se nós temos 5 pessoas que trabalham naquela repartição, que seja pública, por exemplo, não vejo problema. Desde que represente todos. Eu acho que não há um problema em ter. A religião não é um problema. O problema é não tolerar outra. Sabe? Exatamente. Então, não vejo problema nenhum. Dentro, mesmo que seja pública, o Estado é laico, mas cada um tem a sua religião, sua crença e pode se expressar. Não vejo problema em ter. Eu vejo o problema em só poder ter uma, sabe? Eu acho que o Cláudio também vai concordar com isso, né, Cláudio? Eu acho que quando a gente tem a possibilidade de ter todas ou não ter nenhuma, a gente cai quase na mesma coisa, né? Porque se não tenho nenhuma, significa que todas podem. Não é verdade? Eu tô me lembrando aqui que um judeu, por exemplo, se sentiria incomodado ao ver um sinal da cruz e não uma estrela de Davi. Exato, e por que não ter a estrela de Davi e o sinal da cruz juntos? Seria interessante representar toda a população. Mas aí que ia dar uma confusão danada. Deixa eu ir para o segundo tema, senão a gente passa o programa, a gente fica só nessa. Realmente dentro disso daí mesmo. Ou tem todas ou não tem nenhuma, né? E cada um, dentro da sua capacidade, dentro do seu entendimento, dentro de uma repartição pública, eu poderia ter na minha mesa ali o crucifixo ou qualquer outra representatividade e assim, daí por diante. O que não se admite mesmo é a intolerância. Essa em qualquer sentido da vida. Verdade. Bom, vamos ao segundo tema, senão a gente acaba aqui. Esse tema é meu. Gestão pública. Gastança ou parcimônia? Eu trouxe esse tema porque são mais fortes as evidências que Limeira se encontra num momento delicado do ponto de vista financeiro. E a situação é delicada a ponto de vários fornecedores, né, já terem sido avisados que receberão quando der. Isso é um negócio sério. Evidentemente que a prefeitura não se pronuncia a respeito disso, mas o fato é que alguém calculou mal.
né, o uso do dinheiro público aqui de Limeira, e ontem eu recebi uma explicação muito coerente acerca disso. Quando você faz uma previsão orçamentária, doutor Renan, Cláudia, todos que nos assistem, você faz uma previsão, por isso que é, né? O nome já diz, né? Agora não significa que a sua arrecadação baterá com a sua previsão, e me parece que esse é o problema que está acontecendo agora. A arrecadação caiu, houve queda de CMS, e o orçamento de Limeira computou o limite máximo de gastos. Agora eu vou voltar numa outra questão para a gente debater. Os governos de esquerda, eles são gastadores, porque eles têm uma filosofia de que gastando você induz a economia, você gera mais oportunidades, você gera empregos, mas eles não se preocupam em cortar gastos. Por exemplo, tivemos uma notícia essa semana que só a segurança de um ministro do Supremo custou 39 mil reais. Exatamente. Para assistir um jogo de futebol na Europa. 39 mil reais. Então, é uma gastança, sim, deliberada. Agora, os mais conservadores e os liberais já entendem que não. Eles são a favor das privatizações, ou seja, cortar aqueles milhares de cargos públicos que a gente sabe que existem, cortar na raiz do problema, o mau gasto. O gasto público tem que existir, mas tem que ser um bom gasto público, e não um mau gasto público. Então, eu queria que vocês discutissem isso. O que é melhor, gastar ou ter parcimônia? Beto, você tocou num assunto bem sensível, que, na verdade, a gente fala, quando a gente fala de gastança, principalmente quando a gente fala do serviço público, do poder público, a gente fala em gestão. Uhum. Você citou a cidade de Limeira, que realmente passa por essa dificuldade, né, na atual gestão, né, de saber onde colocar, onde não colocar, como administrar o dinheiro público, que é o seu dinheiro, o dinheiro do IPTU, do ICMS, por aí vai, dos demais impostos que a gente paga, né? Limeira hoje, veja bem, tem um orçamento, uma arrecadação em torno de 2 bilhões de reais, se eu não estou enganado, nos últimos números que eu tenho visto, e mesmo assim precisa de empréstimos para conseguir sanar suas dívidas. Gente, quando você tem um custo elevado, mas você tem resultado de serviços, é justificável. Agora eu te pergunto, Beto, a nossa cidade tem um custo de 2 bilhões de reais que justifique? Porque até recentemente a gente estava reclamando do mato, que estava extremamente alto, causando dengue, prejuízo, até acidente, porque em rotatória você não conseguia ver o carro do outro lado que estava passando. Você não conseguia ver se estava passando um ciclista, um motociclista, um outro carro, nada disso. E é uma cidade que arrecada 10 vezes mais do que arrecadava 10 anos atrás. Não tenho visto, e a população limeirense também não tem visto, as melhorias propostas pela atual gestão, né? Então eu acho que quando se fala em dinheiro, se fala de gestão. É possível fazer muito com pouco e é possível fazer nada com muito. Depende de como você vai gerir esse recurso, né? Então quando a gente coloca alguém na frente da nossa empresa, ou o nosso dinheiro num banco, numa aplicação, para que esse dinheiro seja usado da melhor forma, a gente procura o melhor gestor, não é? Uhum. Quando a gente fala da nossa prefeitura, a gente precisa pensar no melhor gestor, né? A gente não pode escolher alguém para cuidar do nosso dinheiro só porque ele é bonzinho, ou só porque ele tem uma fala doce, porque eu gosto dele, porque o outro é ruim. Não, eu preciso escolher um bom gestor, porque com um péssimo gestor vai faltar remédio, vai faltar creche, vai faltar dinheiro para o servidor, tá? Que é o que move a nossa cidade. Uhum. A prefeitura é uma grande empresa, né? Então, saber direcioná-la da melhor forma é crucial para uma boa gestão, né? Para um bom resultado. Eu brinco sempre, Beto, que com a parte médica. Se eu chegar para você e dizer assim, Beto, eu sou teu amigo, né? Somos colegas, e eu sou muito bonzinho, não sou, Beto? Uhum. Sou ou não sou? Uhum. Claro. Então, para tratar uma infecção de garganta, entre outras moléstias mais simples que você tem, eu sou clínico, tá? Eu sou um excelente médico. Mas se a sua vida dependesse de uma cirurgia,
tá? Extremamente complicada e delicada, a qual eu nunca tenha feito anteriormente na vida, sim, por mais que seja seu amigo e bonzinho. E você precisava escolher entre eu e um outro médico mais velho, que já operou mais de 1.000 e tantos pacientes, com bons resultados. Você escolheria qual? Claro. O bonzinho ou o que tem potencial e conhecimento para fazer? Né? O eficiente. Então, na hora de escolher os nossos representantes públicos, prefeito, governador, presidente, a gente tem que lembrar disso. Precisamos colocar e escolher bons gestores, não o mais bonzinho, não o mais eloquente, não o mais bonitinho. A gente tem que escolher o que vai fazer o melhor trabalho, porque vai mexer com o meu e com o seu dinheiro. E realmente a gente tem visto aí uma gastança sem fundamento, que não traz nenhum resultado, e ainda precisando de empréstimos que precisam ser aprovados. E recentemente a Câmara fez uma sessão sobre os empréstimos feitos pela Prefeitura de Limeira, e teve vários vereadores que disseram: olha, não fui a favor de empréstimo nenhum, porque acredito que a prefeitura consiga sim trabalhar com o dinheiro que tem, mas precisa ter uma boa gestão. Esse é o ponto. Não só a prefeitura de Limeira, como outras, sim. E se estende para o governo estadual e federal, né? Mas esse é o meu ponto de vista. Gastança é igual a má gestão. Se está gastando demais, é porque a gestão está ruim. O Claudio, lembrando, né? Você tem que gastar e as coisas têm que aparecer também. Gastar, as coisas não aparecem. Isso, né? Exatamente, é isso. A gente gasta e ninguém vê nada. Você chega e fala para sua mulher, fala: esse mês aqui não dá e tal. Fala: mas o que você fez? Ah, eu gastei. Quando vê, você está gastando no jogo, né? Você está gastando no vício. E esse não é um gasto bom. Cláudia, a sua intervenção agora. Olha, Beto, eu acho que aí todas as duas interpretações estão corretíssimas. Nós estamos vendo aqui Limeira com uma situação complicada na questão da zeladoria pública no Corte de Matos, né? Ele está suspenso. Havia uma promessa até o final de maio de que tudo seria feito, não foi feito, né? Tem-se notícia de que há uma dívida muito grande da prefeitura com a empresa terceirizada do setor, né? Nós tivemos a paralisação da instalação da colocação das de LED, né? Por falta de pagamento também. Nós temos 2 viadutos, um pronto, o outro praticamente pronto, a duplicação do anel viário, que foi importante, é importante para terminar todo o trecho duplicado. Agora ele é 100% duplicado, mas foram obras realizadas com empréstimos do governo federal, da Caixa Econômica Federal, né? Assim como está sendo feito nos 2 piscinões do mercado municipal, que também estão quase prontos. Então, de obra de prefeitura mesmo, dinheiro de prefeitura mesmo, a gente praticamente não viu. Então, a gente pergunta: aonde foi esse dinheiro de prefeitura, né? Nós temos outras obras, por exemplo, a da recuperação do Palacete Tatuíbi, a antiga casa da família do Dr. Trajano, né, que está quase pronto também, mas está sendo todo ele feito com contrapartida de outras obras, né, assim como a recuperação da estação ferroviária local, né, que foi feito pela Rumo Logística, né, que para aumentar a altura da gare ali para a passagem dos trens, né, e fez toda a urbanização ali daquela praça, né? Então não teve dinheiro público também, só dinheiro privado. Então a gente fica preocupado realmente dessa situação e fica mais preocupado ainda sabendo o que vai acontecer com o próximo prefeito. Se for um prefeito nomeado ou indicado pela atual gestão que ganhe, vai se enrolar novamente e vai se tocar com a barriga até a próxima eleição, né? E assim sucessivamente. E se for um prefeito que seja de oposição, seja de outro partido, de outro grupo, aí esse prefeito com certeza vai ter que sofrer muito para resolver os problemas, embora na última entrevista que eu fiz com o prefeito Mário Botion, ele me garantiu que estava tudo certo com os empréstimos, tinha dinheiro para pagar esses empréstimos. Agora, eu pergunto, cadê o dinheiro se não está tendo dinheiro para fazer as obras necessárias no município? Exatamente. Digo mais para você, Beto, aproveitando a deixa do Cláudio,
O Cláudio falou, onde está o dinheiro? Realmente eu pergunto, e é uma indagação assertiva e extremamente verídica. Veja bem, 25% de qualquer recurso enviado para a nossa cidade é destinado automaticamente à educação e à saúde. Falo sempre da minha área porque sou médico. A gente viu faltar ácido fólico. Ácido fólico para paciente gestante é essencial para desenvolvimento de feto e entre outras aplicações que tem. Dipirona, analgésico básico, faltando em rede pública. Tá? A gente tem relatos de pacientes, não é um nem dois, são inúmeros relatos, de que os médicos dos postos de saúde não podem mais pedir os exames, pois gasta demais. Mas veja bem, só obra, sem usar recurso público. E não tem nem para a saúde, nem para a educação, para o básico, para a gente manter. Não estamos falando de exames de alta complexidade. É o básico. O básico não pode. Por isso que eu coloquei parcimônia. Exatamente. Parcimônia, tem que ter parcimônia. Exatamente. Vai gastando, falta aqui na ponta a gestão. Para quem precisa. Isso é gestão. Vamos lá para o último tema. Nós temos exatamente, 7 minutos aqui para desenvolver o último tema. A quem interessa a privatização das praias? Esse é o tema do Antônio Cláudio Bontorin. Vamos lá, Bontorin. Na realidade, ela interessa para aquelas pessoas que já têm imóveis próximos, né, às praias, né, que já têm imóveis praticamente quase dentro das praias, né, a hotéis que têm saída para as praias, né, as futuras construções que estão sendo feitas, né, e que vai restringir o uso da faixa de areia onde estiver essas obras, né? O que é ilegal do ponto de vista do direito público, uma vez que praia, é direito de todos participarem, mas já existe em muitas cidades, principalmente em muitas regiões nobres do Rio de Janeiro, onde há restrições ao acesso à praia. Em Ubatuba, por exemplo, nós temos uma praia que chama Praia do Tenório, que é uma praia considerada quase particular, né? Que você tem um difícil acesso. Você pode chegar e entrar, mas o acesso é difícil. Então, eles vão dificultar mais esse acesso no sentido de garantir que esses empreendimentos tomem conta e que futuros empreendimentos possam ser feitos sem infringir regras ambientais. E é essa a grande preocupação, né? Como o assunto foi tratado de forma bastante complicada, né? Foi muito criticado, o relator da proposta, e essa proposta vem de 2011, né? O relator da proposta no Senado, o projeto já foi praticamente aprovado na Câmara, né? Que é o senador transformar num resort, né? Não conseguiu, e agora vem esse projeto. É uma PEC, na realidade, é uma proposta de emenda constitucional, porque muda a Constituição. Ela é de 2011, é antiga, né? Ficou muito tempo parada, voltou a ser debatida em 2019, em 2022 ela foi aprovada na Câmara, agora já está no Senado. Vai depender de muita pressão, realmente, mas o interesse é de quem vai querer investir na praia para... Nesse vídeo, assim, vocês têm que falar em números, fala estatísticas, inventa tudo, porque ninguém vai lá checar. Então, as verdades que são ditas por qualquer pessoa, em regra, mas principalmente pelos petistas mais fanáticos, às vezes verbalizada por jornalistas da imprensa amiga, sim, com eles certeza. Impõem uma verdade para você como se aquilo fosse realmente acontecer. Então eles aumentam. Eu não tenho mais nem idade para ficar acreditando nessas bobagens que falam. A questão da praia é muito simples. Quem está à frente do projeto é filho do ex-presidente Bolsonaro no governo do Lula. Você quer que aconteça o quê? Isso aí, falar que está errado, é falar que não pode, é falar que os índios, não sei o quê, não sei o que lá, é a mesma conversa. Esse é o embate político, que não vale a pena perder meu sono por causa disso. Beto, esse não é um projeto do Flávio Bolsonaro. Não, ele está na relatoria. 2011, ele está na relatoria do projeto. Sim, mas ele está à frente.
Eu concordo com você, Beto. Eu acho que é um problema, um embate político realmente, né? Questão de interesses. A gente vê, né, que é facinho mudar a opinião. Depende de quem está defendendo o projeto. Às vezes no mesmo projeto, falado por duas pessoas de dois partidos diferentes, até o próprio eleitor muda de ideia, não é verdade? E assim, ou controlar o acesso das pessoas, não. Eu acho que, na verdade, traz mais recurso, né? Porque se você tem mais resorts, mais hotéis que investem ali, que cuidam da praia, né? A gente tem uma preservação ambiental melhor, a gente tem uma praia para uso de todos que quiserem e vão ter acesso melhor, né? Então, assim, a gente gera mais emprego, traz mais turista, movimenta a economia, todo mundo ganha. Não, e só para fechar, o Cláudio, sabe o que eu estava me lembrando aqui? Há muitos anos, alguns anos, né, criou-se lá perto de Bertioga a Riviera de São Lourenço, né? Os bilionários vão todos lá e tal. Agora, qual é o acesso da praia da Riviera de São Lourenço, em regra? Você tem que entrar por um portal gigantesco. Exatamente. Né, passar, tudo bem, você não é obrigado a se identificar, mas a Riviera de São Lourenço praticamente é uma praia particular. É uma praia artificial e particular. O Cláudio, só para a gente fechar, uma última observação, já que o tema é seu, acho que muito melhor seria, sabe o quê? Alguém inventar um jeito de dar um pouco mais de tranquilidade para os banhistas, viu? Porque, vou te contar, época de janeiro e fevereiro, no Guarujá, você não aguenta o cheiro de maconha, gente vendendo coisa podre no meio da praia, aquelas barraquinhas que foram construídas pela prefeitura, banheiros imundos. Então, o controle da ocupação da praia, uma vez que ela é pública, também me parece importante, viu, Cláudio? Exatamente, Beto. Se você levar em consideração toda essa questão da privatização de praias, né? Eu acho que aí é um interesse particular, é uma situação que vai realmente provocar muito problema ambiental, porque vai afetar muitas áreas ambientais. Mas, por exemplo, vamos dizer, Ubatuba, nós já temos mais ou menos uma privatização, né? Porque você paga R$13 para ficar por dia lá em Ubatuba. Nessa questão de Ubatuba, eu particularmente estava criticando muito, mas nesse caso eu não critico mais, porque quando eu fui para lá no Carnaval, eu vi as melhorias, eu vi os cuidados que estão sendo tomados, a questão ambiental está sendo muito bem tratada por lá, principalmente no litoral mais ao norte, né? E paguei com bastante felicidade os R$13 dos 5 dias que eu fiquei lá, né? Então, a questão não é essa apenas, a questão é você limitar o acesso das pessoas. Nós já temos esses limites no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Paraty, tem vários locais que você não tem acesso, tem guarda, tem cães, tem um monte de coisa, e as pessoas em alguns lugares já ganharam acesso via judicial. Então é isso que não pode acontecer, né? Não pode acontecer e não podemos, por exemplo, como queria o Bolsonaro fazer, e aí não é uma questão de gestão petista, né? Uma questão realmente muito séria de abrir o território de Fernando de Noronha para a exploração de todos, assim como eu sou contra também a exploração de petróleo na bacia amazônica, né? Na área amazônica do oceano, né? Ali na bacia do pré-sal, eu sou totalmente contra. Eu acho que não deve, mesmo que isso implique em melhores condições econômicas do país, não deve ser explorada por uma questão ambiental. Nós já estamos vendo essa situação ambiental aqui no Brasil e no exterior, nós já estamos vendo o estrago que tudo isso está fazendo e nós vamos ter cada vez mais esses processos climáticos muito fortes atingindo a todos e a tudo. E isso, de fato, é uma transformação climática provocada pelo homem, porque a mais pessoas ainda não está preocupada com essa questão. É tudo uma questão que envolve a situação ambiental. Cláudio, vou aproveitar, agradecer, o debate hoje foi bom, em temas quentes, temas interessantes aqui, muito bacana. É bom estar na presença de vocês. Quero te agradecer muitíssimo e já convidando para a próxima semana. Obrigado, meu amigo, um abraço.
Um grande abraço, abraço ao doutor Renan, até a próxima semana, até o próximo debate. Obrigado, Cláudio, boa semana, bom final de semana, querido. Obrigado, doutor. Obrigado, Beto, obrigado, J. Neto, é um prazer estar com vocês. Muito bem, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam, semana que vem estaremos de volta e o Farol de Limeira volta segunda às 10 da manhã. Lembrando que a democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade, diariamente, aliás, igualdade, o primeiro tema do nosso debate intolerância religiosa. Até a próxima. Mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, esse é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Eu vou procurar hoje dar apenas 2 exemplos de como ou por que muitos políticos querem censurar as redes sociais. Porque elas desmascaram os políticos e suas hipocrisias. 2 exemplos da mesma pessoa, mas poderia ser de outros políticos mais. O presidente Lula aparece numa imagem, alguém captou de celular, andando no meio de entulhos, com aquela aparência preocupada, de boné na cabeça, lá no Rio Grande do Sul, por conta de toda aquela tragédia. E atrás deles, cinegrafistas oficiais e fotógrafo oficial, captando só o que interessa, mostrando aquele Lula preocupado, como se ele pisando naqueles entulhos, andando para lá e para cá, escolhendo a melhor pose, fosse uma coisa importante. Claro, importante para sair nas mídias oficiais e nas mídias que defendem o governo. A outra, mais lamentável ainda, mostra um abrigo de muitas pessoas que perderam tudo lá no Rio Grande do Sul. E num canto, cercado por pessoas, o Lula está lá abraçado a uma senhora muito humilde, uma senhora chorosa, deve ter perdido casa, muitas coisas, aquela coisa triste. Aí o fotógrafo oficial do Lula, esqueci o nome dele agora, começa a afastar as pessoas. E ele continua do lado da senhora, afastando, afastando. Demora uns 30 segundos para ele, entre aspas, limpar a área. Aí ele pousa na frente do presidente, daquela senhora. Pronto. Aí o Lula pode dar um beijinho naquela mulher, no rosto daquela mulher, como se fosse um beijinho de consolo. Criou-se toda uma imagem cinematográfica para as redes, pró-governo. Mas para nós, população de uma forma geral, que nós vimos aquilo é uma coisa degradante, utilizando o povo para fazer política, demagogia. O duro que não é só o Lula que usa os mais humildes para conseguir seus intentos.